né? Vamos agilizar aqui, até porque tem um monte de perguntas, doutor Márcio. E assim, muita gente fez perguntas assim de coisas completamente diferentes. A gente tentou juntar as perguntas para ter alguns assuntos, né? Então tem coisa de aneurisma, tem um monte de coisa aqui que a gente vai passar, né? Mas o que me impressionou foi que o que mais teve pergunta, e aí um pouco desassociado, assim, as pessoas perguntam sintomas, tipo ressonância, é sobre o meningioma, que eu não sei o que é. Eu não faço a menor ideia, eu tenho uma leve suspeita do que seja, né? E eu queria que você contasse um pouco mais o que é esse meningioma que as pessoas estão tão perguntando aqui. Então, assim, o meningioma, ele é um tumor Tá, primário do sistema nervoso central, ou seja, ele cresce a partir de células do próprio sistema nervoso central. tá. E são células que vêm das membranas que revestem o sistema nervoso central. Nós temos ali 3 membranas que revestem o sistema nervoso central, que são chamadas meninges. Perfeito. Tá? Quando a gente tem infecção das meninges, tem a meningite. Sim, Quando tem o tumor da meninge, é o meningioma. perfeito. Então, uma dessas camadas, chamada aracnoide, ela pode começar com uma proliferação anormal de células e formar, então, uma lesão expansiva, ou seja, um tumor. Tá, ok. Tá? Então, é importante saber que o meningioma não é um tumor cerebral. Tá. Ele é um tumor fora do cérebro, Uhum. que dependendo do tamanho que ele atinge, ele pode começar a comprimir, empurrar o cérebro e as estruturas que estão ao redor dele. Nervos, artérias, o próprio cérebro, né? Perfeito, olha só. E a partir desse tamanho, dessa expansão, que ele pode começar a provocar sintomas no paciente. Olha que interessante. Antes ele não provoca tantos sintomas. Se ele for muito pequeno e não estiver comprimindo nenhuma estrutura, ele é assintomático, ele não provoca Olha só. nenhum sintoma. Que é a Interessante. forma mais comum da gente encontrar em achado de exame. Então, Olha o só. paciente faz uma ressonância por qualquer outro motivo Tá. e você vai lá e encontra uma pequena alteração na ressonância que é sugestiva de ser um meningioma. Sim, olha Né? só. E ele é muito mais comum em mulheres do que nos homens. Olha. Cerca de 3 vezes mais comum nas mulheres do que nos homens. Interessante. E o meningioma, mais de 90% das vezes, é um tumor benigno. Boa notícia, né? Nós temos 3 graus diferentes de meningiomas. Legal. Né? E o grau 1 é um tumor benigno, que é 90% das vezes. Entendi. E o tratamento ideal para ele é a remoção cirúrgica. Entendi. Se você conseguir uma boa remoção cirúrgica de todo o tumor e da região onde o tumor nasceu, existe uma chance muito grande desse paciente ficar curado. Olha só que legal. É. Muito interessante, porque muita gente pergunta, inclusive, é muito grave a pergunta que as pessoas fazem, né? E é curioso, porque você falou que ele é benigno e também tem uma chance alta de cura, né? Então, por mais que ele Exato. possa ser grave, tem uma perspectiva bem interessante aí, né? Exato, exato. Legal. A cirurgia ainda é o melhor tratamento para os meningiomas. Olha só, É. que legal. O mais interessante, talvez, é que normalmente você não tem sintoma, que é uma pergunta que o pessoal falou. Quais são os sintomas? Então, quando tem, é que ele já está um pouco desenvolvido. O sintoma de qualquer alteração, de qualquer doença do sistema nervoso, vai depender muito da localização dessa doença. Então, Perfeito. por exemplo, se o indivíduo tiver um meningioma que esteja localizado próximo à área motora do cérebro e ele começar a comprimir essa região do cérebro, o paciente provavelmente vai ter uma redução da força motora correspondente àquela região. Por exemplo, pode ser uma fraqueza no braço, uma fraqueza na perna, uma fraqueza na face, dependendo muito da região que tiver. Olha Se só. for perto da região relacionada à fala, pode ter uma alteração de fala. Se for perto de algum nervo, ele pode ter um distúrbio daquele nervo. Por exemplo, Olha se for perto do nervo da visão, que é o nervo óptico, ela pode ter uma redução da visão, da capacidade de enxergar, que a gente chama de acuidade visual, ou do campo visual, Olha só. dependendo da localização. Ou seja, os sintomas são variados, na verdade, né? Muito variados. Depende muito do Olha tamanho só. e da localização Entendi. do tumor. Perfeito, olha só que interessante. Isso aí é uma coisa curiosa, né? Porque algumas doenças você tem aqueles sintomas clássicos, né? Nesse caso, ele pode aparecer de formas diferentes. Exato. Entendi. E aí, muita gente também pergunta do diagnóstico, né? Assim, como fazer o diagnóstico? E talvez o primeiro passo seja ir num médico, né? Para começar, né? A gente sempre recomenda que no surgimento de qualquer sinal clínico, de qualquer queixa Sim. nova, né, que se procure um médico para que seja feita uma investigação
daquele novo sinal. Como eu falei, uma dor de cabeça que a pessoa não tinha antes e passa a ter. Perfeito. Qualquer outra coisa do tipo uma crise convulsiva ou desmaios, tontura, Entendi. vômito. Então, isso pode ser sugestivo de alterações ou de doenças do sistema nervoso central. Perfeito. Então, passar com o médico para que ele faça um exame físico e, se for necessário, peça um exame de imagem complementar para a investigação. Esse, no caso, o exame de imagem seria o que? A ressonância? No caso, o exame de imagem para o cérebro, a gente pode usar a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. Perfeito. A tomografia é um exame muito bom para a gente ver a parte óssea, né? Enquanto a ressonância é o exame ideal para a gente ver as partes, vamos dizer, moles, né? O cérebro, os nervos. Entendi. Ou seja, na dúvida, os dois exames são interessantes, São interessantes e aí cabe ao médico que está investigando ver qual seria o mais adequado de acordo com a suspeita dele. Perfeito. E causa disso? É genética ou tem alguma situação que pode estar impactando ali? Atualmente, o único fator de risco cientificamente comprovado para o surgimento de meningioma é exposição à radiação ionizante. Ou seja, a gente sabe que pacientes que já foram expostos à radiação têm uma chance maior de desenvolver meningiomas. Entendi. Então, não é raro você ter pacientes que fizeram tratamentos com radioterapia quando jovens, no futuro desenvolverem meningiomas. Perfeito. Na década de 60, se eu não me engano, em algum país da Europa, eles começaram a tratar piolho com radioterapias, com radioterapia em baixa dose. Um canhão, né, para matar um mosquito, né? Algumas décadas depois, a incidência de meningioma naquela população foi absurda. Absurda. Esse é um trabalho clássico que ajudou a demonstrar essa relação entre a radiação e o surgimento dos meningiomas. Interessante, né? Ou seja, e aí quando a gente está falando, na verdade, em prevenção, a prevenção não tem muito uma prevenção, porque não é um estilo de vida saudável, esse tipo de coisa que sempre é bom ter, mas se você foi exposto a algum tipo de radiação é porque teve algum motivo, né? Essa é a única causa externa, né, que a gente tem atualmente a comprovação científica. Mas isso significa que também, se você passou por um tratamento, você tem que estar monitorando esse tipo de situação, né? Depende muito do tipo de tratamento e depende muito se você recebeu qual a dose de radiação que você recebeu e qual parte do corpo que foi irradiada. Né? Atualmente, as modalidades de radioterapia mudaram muito, estão muito modernas e cada vez mais focadas apenas na região a ser tratada. Então, a tendência é que no futuro isso se reduza pela evolução da tecnologia. Muito bom, sempre bom, né? E aí, por exemplo, o paciente faz o diagnóstico, realmente é meningioma. Como funciona o tratamento? Imagina até que seja um pouco diferente do tamanho, né? Mas como funciona a linha de tratamento para isso? Então, nem todo meningioma é cirúrgico. Muitas vezes, especialmente no caso quando a gente descobre sem querer, né? Ou seja, o achado de exame ou um achado incidental, são provavelmente tumores que não são sintomáticos. Entendi. Então, você faz uma ressonância, acha uma pequena lesão ali de 1, 2 centímetros, que aparentemente não está comprimindo o cérebro, que não tem um edema em volta, ou seja, não está irritando o tecido cerebral, a pessoa não tem nenhuma queixa, achou aquilo por acaso, você pode acompanhar. Legal. Você pode falar para o paciente, olha, vamos repetir esse exame daqui a 3 meses, 6 meses, vamos ver se isso aí vai crescer, não vai crescer. Se o tumor apresentar crescimento nos exames, é uma das indicações da gente oferecer uma cirurgia. Ou se esse paciente começar a apresentar algum sintoma que você possa ligar diretamente à presença daquele tumor. Entendi, legal. E aí, por exemplo, nesse caso, o tumor está crescendo e você fala, tem que operar. Como funciona para fazer uma operação? Qual que é o tempo de recuperação, às vezes, ou até o tempo da cirurgia? Como funciona isso?
Tudo depende, mais uma vez, do tamanho e da localização do tumor. Perfeito. Um tumor que esteja localizado na superfície cerebral, por exemplo, a cirurgia tende a ser um pouco menos trabalhosa do que um tumor que esteja localizado por baixo do cérebro, na região da base do crânio, que a gente fala. Então, um tumor que está na superfície cerebral, a cirurgia como que é? A nossa cirurgia é feita com anestesia geral, feita uma incisão na pele, abre-se uma janela de osso e logo abaixo do osso vai estar a capa que reveste o cérebro, que são as meninges. Perfeito. Então é feita a abertura das meninges e embaixo nós vamos encontrar o tumor. O tumor é removido a porção das meninges de onde esse tumor nasceu. E esse tecido removido é substituído com um produto artificial sintético. A gente faz essa reconstrução, põe o osso de volta no lugar, prende com plaquinhas de titânio e aí fecha a pele. Olha só que coisa. Normalmente o paciente fica um dia na UTI e depois 1 ou 2 dias no quarto antes de ir para casa. Mas tudo depende do tamanho e da localização do tumor. Tem cirurgias que duram 2, 3 horas, tem cirurgias que duram 15, 18 horas. Perfeito. E a recuperação é da mesma forma. Um tumor mais superficial, a recuperação é muito rápida. Entendi. Um tumor mais profundo, que o paciente fica mais tempo internado, um tumor onde o paciente pode ter outros nervos cranianos envolvidos, pode ter uma recuperação um pouco mais lenta. Tudo vai depender do tipo, da localização desse tumor. Perfeito. E aí, por exemplo, na cirurgia, se tudo correr bem, digamos assim, for na superfície, o que a gente está falando ali é uns 3 dias de internação com 1 dia de UTI, na média, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Isso. É muito difícil a gente definir isso, porque vai depender muito do paciente. Entendi. De todas as situações. Mas assim, dificilmente é um caso de 1 mês no hospital. Muito raro. Entendi. Muito raro. Na média, mais 3 dias do que 1 mês. A menos que haja alguma complicação. Entendi. Grave, algo assim que exija um tempo prolongado de internação. Perfeito. E aí o paciente correu tudo bem, foi dar alta, foi para casa. Como que é a recuperação depois que ele faz uma cirurgia de meningioma? Ele vai ficar um período sem fazer atividade física, até a gente ter uma boa cicatrização. Talvez ser cerca de entre 4 ou 6 semanas e depois pode retomar com uma caminhada e aos poucos voltando na academia até após uns 3 meses poder voltar às atividades habituais. Legal. Ou seja, em teoria o tempo de recuperação é uns 3 meses, mas não tem nada demais, é mais um repouso, mais tomar um pouco de cuidado. É um repouso relativo e cuidado local. Entendi. Não fica restrito, por exemplo, a atividades de trabalho, a menos que ele faça algum tipo de trabalho de risco. Né? Se ele faz um trabalho que não é um trabalho de risco físico, ele pode trabalhar, pode retornar às suas atividades. Ou seja, se ele trabalha no home office, em teoria, uma semana depois ele está no computador lá trabalhando sem problema. Se ele for um jogador de futebol, ele tem que ficar um pouquinho mais... Tem que esperar um pouco, né? Mais, Não, perfeito. Isso é muito legal saber. E normalmente, assim, em termos de histórico que você tem, Dr. Márcio, o paciente que opera de um meningioma, ele volta tranquilo, tipo, a grande maioria é tranquilo ou não, ou dá complicação? A grande maioria sai da cirurgia igual entrou, mas sem o tumor. Olha que legal. Né? Bom. A grande maioria, mas assim, 95%. Muito bom, muito legal. Em poucos casos normalmente de tumores maiores, tumores que envolvem nervos, envolvem artérias, são cirurgias mais delicadas, que têm um risco maior de complicação. Normalmente são pacientes que já têm algum déficit antes da cirurgia. Então esse paciente já chega com alguma limitação antes de operar, pelo próprio desenvolvimento do tumor. Costumam ter uma recuperação mais lentificada por causa disso. Quanto melhor o paciente tiver antes da cirurgia, maior a chance dele sair bem da cirurgia. Perfeito, muito bom.